Olá, vamos voltar a falar sobre Esparta, né? Então, Esparta, como eu tinha dito no finalzinho da primeira parte, Esparta é uma cidade da qual se caracteriza pela sua forte agricultura, pela valorização da terra e por ser uma cidade altamente autocrática, né? Uma cidade voltada com uma política extremamente controlada por poucos, né? Ou seja, havia uma classe dominante em Esparta, que eram os espartanos, vamos dizer assim, que controlavam a política, a distribuição de terras. Você tinha alguns homens intermediários, que não eram grandes guerreiros, trabalhavam com comércio, podia ser donos de pequenas terras, e você tinha a sua grande maioria da população, que eram os escravos, né? Os escravos conquistados, seja por dívida ou seja por guerras, era, vamos dizer assim, a grande população da cidade de Esparta. Porém, como aí a gente já estudou um pouco sobre isso, como uma minoria controlava uma grande maioria. Primeiro, com o controle das forças, né, o exército espartano era extremamente guerreiro. Aliás, o homem espartano era um homem sisudo, de poucas palavras, era um homem não tão culto, não tão destinado à leitura quanto eram os atenienses. O homem espartano era um homem, vamos dizer assim, sisudo, era um homem era um nitidamente voltado para as áreas militares. Nesse sentido, os espartanos valorizavam muito o seu treinamento, que se iniciava desde cedo. Não é novidade para ninguém que o treinamento espartano era rígido, muitos nem sobreviviam desse treinamento, era um treinamento árduo. Isso é muito bem mostrado na introdução do filme Os 300 de Esparta, né? É muito bem mostrado isso, se percebe que desde o início o menino é voltado para a vida militar, né? Então os espartanos, eles com essa tradição militarizada, eles entendiam que o controle sobre os outros povos, sobre as camadas inferiores, se destinava a partir da força. Obviamente, os espartanos na Grécia, eles tinham outras cidades que seguiam mais ou menos o modelo dele, e ele tinha uma grande rivalidade com Atenas, uma rivalidade até pela sua própria sobrevivência, porque o modelo ateniense jamais poderia ser introduzido em Espartas, né? Uma vez que o modelo comercial de uma quantidade maior de povos, de aceitação de outras pessoas de outros territórios, dos estrangeiros, poderiam desequilibrar essa estrutura consolidada e extremamente forte da sociedade espartana. Então os espartas se destacavam nas suas conquistas militares, se destacavam na sua rigidez social que eu não falo assim, da dificuldade da mobilidade social e de um isolamento de um povo com poucas palavras, vamos dizer assim. Então os espartanos tinham um modelo político centralizado, apesar de você tinha uma parte ali que representavam, vamos dizer assim, entre aspas, um senado. Você tinha grupos ali que discutiam, os grupos dos anciões que discutiam política, mas na prática era algo muito concentrado nos grandes proprietários de terras daquela região de Esparta. Já Atenas é uma cidade que tem muito a nos ensinar, né? Afinal de contas, Atenas é uma cidade onde praticamente surgiu algo que é de extrema importância, que são os debates filosóficos, né, no período ateniense. Essa filosofia, essa discussão vai surgir. É lógico que eu não vou falar aqui de filosofia profundamente, mas a gente vai destacar o que a filosofia buscava. Como eu falei para vocês, a religião grega, ela não era dona da verdade para o povo grego, né? Tinha seus admiradores, tinha seus mitos, a mitologia grega, os contos, que a partir desses contos você construía valores, né? Muito lembra a mitologia dos deuses, dos orixás, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que a história vai construindo valores e comportamentos e ética para a população. Nesse sentido, Atenas era muito diferente de Esparta, uma vez que era uma cidade litorânea, de forte comércio, e que havia uma penetração ali de outros povos, grupos estrangeiros que ali viviam. Então acabou que se transformou numa cidade cosmopolita e valorizando o debate político, a necessidade de um debate político, a necessidade de leis. Por quê? Presta atenção agora.
É lógico que em Atenas, tinha uma elite agrícola. Mas como o comércio era forte, também passou a ter uma elite econômica, uma elite voltada para o comércio. O choque dessas duas elites, ele é fundamental. A gente vai entender que ao longo da história, ao longo do capitalismo, muita coisa se desenvolveu por causa do choque da elite agrária com a elite comercial. Em Atenas, isso ocorreu. Se os agrícolas, os donos de terra, tinham poder político, com o passar do tempo, a elite comercial passou a querer ter também o quê? Poderes políticos. Porque é a política que decide. Não adianta você dizer que detesta a política, mas você é governado por quem gosta. Porque é a política que decide, que toma decisões mais favoráveis a um determinado segmento ou outro segmento. Né? Então, é importante você ter participação política. E essa participação política dos comerciantes atenienses e até de estrangeiros fez com que se questionasse o poder dos donos de terra em Atenas. Então começou ali um debate. Começou ali algo fundamental que foram exigências. E dentre essas exigências, nós tínhamos exigências que buscavam uma maior participação dos comerciantes no campo político. Então se buscou leis escritas, que as leis eram costumeiras, leis consuetudinárias, e isso fazia com que não desse segurança jurídica aos comerciantes, porque uma vez que as leis eram antigas e eram interpretadas pelos donos de terra. Então, passou a se exigir leis escritas, e aí surgiram na Grécia grandes juristas, que eram homens que buscavam escrever leis, né, escrever um código a partir de sua própria vontade, de suas próprias ideias. Dentre esses, surgiram alguns, né, muito famosos. O Drácon, que não, vou fazer um código de leis, não aceito pelos comerciantes, porque Drácon escreveu leis que, na verdade, só colocou no papel aqueles costumes que já existiam, e os comerciantes não aceitaram isso, eram leis muito rígidas. As famosas leis draconianas tratavam muito mal aqueles que sofreram alguma punição, principalmente das classes inferiores com menor participação política, e aí se encontravam os comerciantes. E depois Solon, que conseguiu alguns avanços, mas não eram avanços suficientes que essa classe de comerciantes queriam. Então percebam que quando a gente fala no surgimento da democracia em Atenas, foi um movimento político que parte da disputa desses dois grupos na tentativa de buscar desenvolver as regras, né, de uma sociedade, beleza? E essa democracia grega, ela foi tomando forma a partir da consolidação do governo de Péricles, né? Ou seja, a chamada Grécia clássica, né? Essa Grécia mais transformadora, que passou a valorizar muitas coisas importantes para o mundo ocidental, no sentido de deixar heranças, né? Principalmente quando o homem retorna à Grécia, quando o homem medieval ele retorna à Grécia para buscar valores e formar um novo processo civilizatório. Bem, essa democracia ateniense, ela se desenvolveu para um modelo de democracia que a gente questiona se hoje é uma democracia altamente participativa ou não. Vamos lá. Como funcionava a democracia no auge da democracia grega? A democracia grega funcionava a partir da participação de homens com uma determinada idade, em torno de 21 anos, e nascidos em Atenas, filhos de pais atenienses. Ou seja, quando você determina que a participação no processo democrático é só de homens, você já exclui, vamos dizer assim, por baixo de 50% da população. Quando você atribui que é só que estrangeiro não pode participar, você tirava de Atenas mais 20% da população. Quando você atribui que só homens maiores de 21 anos poderiam participar, você já bota para baixo também todo mundo menor de 21 anos de idade. Então, percebam que da população ateniense, aqueles que tinham o direito de participar da democracia eram em torno de 15 a 20% da população. Estou chutando para cima. Resultado. Essa participação era como? Ia votar, André? Não. Eles iam para os grandes centros de reuniões
para tomar decisões a partir da apresentação do projeto de lei. Então, a gente chama de democracia direta. É quando você toma decisão diretamente, levantando os braços de alguma polêmica, de alguma decisão que esteja ali para ser tomada. Então, vamos lá. Um exemplo. Tanto em assembleias de trabalhadores quanto na Assembleia Estudantil, ainda hoje, a democracia é o quê? Direta. Você é estudante de um determinado curso, vai ter uma assembleia no auditório para decidir, por exemplo, sei lá, um novo diretor. Então você vai lá, quem é a favor do diretor 1? Levanta a mão. Quem não é a favor, se mantém como está. Pronto. Então isso é o que nós chamamos de democracia direta, quando você participa diretamente das decisões. É lógico que aqueles que tinham acessibilidade e que podiam participar, muitos não iam. E não iam por quê? Porque tinham que trabalhar, não era remunerado, ia lá quem queria. As reuniões muitas vezes duravam semanas, então nem todo mundo participava. Ou seja, foi um grupo que participou desse processo. Mas esse processo foi importante demais. Demais. Porque de alguma forma a população decidia. Lógico que eram aqueles que detinham maiores poderes, comerciantes e grupos de terra. A democracia nossa, ela é representativa. Ah, André, o voto é direto, mas você vai lá e escolhe alguém para lhe representar, para tomar as decisões. A gente escolhe vereadores, a gente escolhe deputados estaduais, deputado federal, senador, a gente escolhe governador, presidente. Ou seja, a gente não vota na decisão a ser tomada, a gente vota no processo, quem vai tomar a decisão. Em Atenas, a democracia era direta, a nossa é representativa. A democracia de Atenas era altamente inclusiva? Não. Era ali em torno de 15 a 20% da população. Quando você ia olhar bem quem participava, era 5%. No nosso caso, a população participa entre aspas, porque nós não tomamos ciência das decisões que são tomadas no Congresso, na Câmara de Vereadores, entre outras coisas. Então essas são as principais diferenças. Mas a gente não pode esquecer jamais que essa democracia grega, agora vem para cá que é importante, ela trouxe o surgimento de debates homéricos, de debates gigantescos. Afinal de contas, você tinha que estar ali convencendo a população para tomar sua decisão, para tomar a decisão favorável a que você estava defendendo. Então você tinha que orar bem, orar no sentido de falar. Você tinha que ter uma boa oratória. E aí surgiu um grupo especialista nessas oratórias, que eram os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram aqueles homens preparados para partir para o convencimento daqueles que iam tomar a decisão. Então eles eram bons em oratória. Só que esses sofistas passaram a ser professores, passaram a dar curso de oração, mas passou a ser questionado pelos filósofos. Porque o filósofo, a busca pelo saber, criticava muitas vezes os sofistas, porque diziam que os sofistas falavam, mas nada diziam. Então havia uma busca da verdade, uma busca pela, a gente chama de lógica, né? A lógica aristotélica, que era justamente a ideia de fazer uma série de perguntas para saber se aquele cara não entrava em contradição. Ora, é lógico que a partir do momento que esses debates eles crescem, eles se desenvolvem, há um estímulo para a leitura, há um estímulo para a busca da compreensão, há um estímulo muito grande para fazer a compreensão do mundo social. Então, a filosofia, a oratória, o teatro, as peças, eles não nascem do nada em Atenas. Há uma efervescência muito grande para que Atenas seja o palco do nascimento da democracia, do conhecimento, da oratória, da filosofia. Então, houve debates gigantescos porque, de alguma forma, a filosofia buscava fazer com que o corpo social, o comportamento humano, se alinhasse às técnicas matemáticas. Porque matemática é preciso. A soma do cateto ao quadrado da hipotenusa, eu acho que é isso, né? Tá lá. Mas tanto é que o próprio Aristóteles, o Platão, ele criou uma escola de geometria para ensinar filosofia. A ideia de que não tinha por que você ficar falando, você tinha que buscar as verdades existentes. E a busca da verdade, ela requer muito conhecimento, né? Ela requer muita prática. Então a gente não pode dizer assim,
a filosofia chega ao seu fim, não. Mas o caminho da busca pelo conhecimento faz com que você desenvolva grandes técnicas, beleza? Então, a Grécia, ela transmite isso pra gente. Ela transmite o humanismo. O que é o teatro? Bem, você pode ir para uma igreja para saber o que é que rege a nossa sociedade. Aí vai dizer que tudo é culpa de Deus, tudo é Deus que explica isso, é Deus que explica aquilo. As peças, as obras, o teatro, eles nos dizem um pouco diferente disso. Eles nos dizem que nós homens somos capazes de fazer interpretações do próprio comportamento da nossa sociedade. Nós podemos dar explicações. A gente não precisa de explicações divinas para ter a compreensão. Não, a gente pode ter a compreensão do homem. Daí o humanismo ser uma das grandes heranças do povo grego. Beleza? Bem, a partir daí, desse processo de desenvolvimento da democracia, a Grécia entra em guerras que vão levar, de alguma forma, ao seu processo de decadência. Primeiro são a invasão dos persas, que aí você tem que assistir 300. Não adianta, tem que assistir 300. Né? Primeiro são a invasão dos persas. Os persas foram invadindo cidade por cidade na Grécia, fazendo acordos com uma, atacando outras, já que não havia o quê? A centralização política. Não havia uma centralização política. Havia, sim, uma disputa entre as cidades gregas e depois a Grécia, os medos, né? As guerras médicas, os medos, que eram os persas, eles foram entrando e conquistando várias cidades. É lógico que houve uma resistência muito grande das cidades gregas, e os 300 falam um pouco sobre isso. Ali você percebe que nos 300 há uma traição de alguns homens ligados à Áfora, né, ao Senado, vamos dizer assim, espartano, que tenta atrasar a ida do exército espartano enquanto os persas estão chegando pelas montanhas de Teófilas. Então, você tem ali, né, as guerras médicas, mas essas guerras médicas, essas guerras contra os persas, fez com que as cidades gregas sentissem a necessidade da unificação. E essa unificação ocorreu na famosa Liga dos Delos. Delos é uma ilha grega, no qual representantes de várias cidades gregas foram se reunir ali, e Atenas, meio que tentou nessa Liga dos Delos, né, tomar ali a frente. Era a cidade mais importante economicamente, e aí Esparta leva alguma vantagem sobre cidades ligadas Atenas leva vantagem em relação às cidades ligadas a Esparta, e a partir da Liga dos Delos eles conseguem impedir o avanço dos persas, mas a Liga dos Delos deixou uma sementinha do mal, que foi justamente o quê? A intensa rivalidade entre Esparta e Atenas. Os espartanos alegando que os atenienses teriam se apropriado da Liga dos Delos para estabelecer sua influência cultural, sua centralização, sua dominação sobre outras cidades. E o que levou dessa rivalidade foi a famosa Guerra do Peloponeso, uma vez que Esparta sai da Liga dos Delos com as cidades que tinham mais influência, que pareciam com seu modelo, e tem uma guerra que vai levar uma guerra civil da Liga do Peloponeso, criada pelos espartanos, contra a Liga dos Delos, liderada por Atenas, que vai acabar com a vitória dos espartanos e um processo de decadência comercial, decadência militar, porque a guerra ela foi muito, vamos dizer, destrutiva para as cidades gregas, e aí os gregos posteriormente são controlados por Alexandre, não, pelo pai de Alexandre, da Macedônia, né? A Macedônia começa seu processo de expansão com o enfraquecimento das cidades gregas. E aí é para outra história, a gente vai falar um pouquinho de Alexandre. Mas a nossa próxima aula será sobre Roma, beleza? Um abraço a todos. Grécia é isso. Grécia é construção de um movimento humanista, construção de movimentos políticos importantíssimos e principalmente construção da filosofia, né? E é essa filosofia que nos vamos dizer assim, que nos rege, que a busca pelo conhecimento ela é fundamental, e a partir do estudo dos filósofos, dos clássicos, você vai entender como ele buscava interpretar a sociedade, como ele buscava interpretar o que é verdade, o que é tempo, ou seja, questionamentos extremamente importantes. E essa filosofia surge em contraponto aos sofistas, que eram oradores,
que tentavam convencer, né, as pessoas no processo democrático. Então, o processo democrático, ele estimula o debate, ele estimula o conhecimento, ele estimula o convencimento. Beleza? Um abraço e até a próxima.